Problema 4. Uma folha de papel colorido, com a forma de um retângulo, tem 12 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento. Ela é uma folha 12 por 15. Será usada para cobrir todas as faces e a base de uma pirâmide quadrangular regular, cuja aresta da base mede 8 e a altura 3. A pirâmide parece uma pirâmide do Egito, aquelas pirâmides do Egito. A base é um quadrado de lado 8 e a altura é 3. Levando em conta que não deve haver desperdício de papel, quanto sobrará do papel colorido? Eu desenhei a figura que é assim, ó pessoal. Você tem uma pirâmide de base quadrada, onde o lado desse quadrado é 8, o lado do quadrado é 8 e a altura é 3. Isso são informações que o problema deu. Ele disse que o lado do quadrado é 8 e que a altura da pirâmide é 3. Aí ele quer saber quanto de papel ele não vai usar para cobrir essa pirâmide. E ele disse que as medidas do papel, se eu não me engano, são 12 por 15. 12 por 15. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Esse pedacinho daqui para cá é a altura, 3. E esse pedaço daqui para cá é 4, que é a metade desse 8. Tudo bem? É o apótema da base. Esse 4 ali, ó. O 4, ó. Ele é a metade do 8. Mas aí, pessoal, eu coloquei aqui um 5. Porque se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo, isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso aí é 5. O velho triângulo 3, 4, 5. Esse triângulo é muito conhecido. O triângulo retângulo de lados 3 e 4, a hipotenusa tem que ser 5. Tá legal? Muito bem. O que é que vai ser esse 5 aí, pessoal? O que é que ele vai ser importante para a gente? Porque ele é a altura do triângulo que está na face lateral. A pirâmide, ela é inclinada assim, ó. A face é inclinada, tá? Ela é inclinada desse jeito. Então, você tem a base da pirâmide, que mede 8, e a altura da face é 5. Então, se eu quero saber quanto de papel eu não irei usar, eu tenho que calcular primeiro quanto de papel eu possuo. Aí eu faço o seguinte, ó. Eu multiplico 12 pelo 15. Por quê? Porque a minha folha de papel, ela tem dimensões 12 e 15. Se multiplicar o 12 pelo 15, vai dar 180 centímetros quadrados. 180 centímetros quadrados. Isso é a área do papel. Agora, eu vou calcular a área da pirâmide. A área da pirâmide é calculada assim, ó. Eu preciso calcular quanto é a área desse quadrado que está na base, o quadrado que está na base, e mais os 4 triângulos que estão nas laterais. Como é que eu calculo a área desse quadrado? 8 vezes 8. 8 elevado a 2. É assim que eu calculo a área do quadrado. E como é que eu calculo, galera? A área do triângulo que fica inclinado na lateral. Eu pego a base, multiplico pela altura e divido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base do triângulo? 8. Quem é a altura do triângulo? 5. Então vai ficar desse jeito aí, ó. A área da pirâmide vai ser, ó, 8 elevado a 2, mais 4 vezes, porque são 4 triângulos, 8 vezes 5 dividido por 2. O que vai dar uma área total de 144 centímetros quadrados. Mas a minha folha de papel colorido tem que área? 180. Se a minha área é 180 e eu vou usar 144, então a área que sobra
é 180 menos 144, que vai dar 36 centímetros quadrados. E a alternativa correta é a letra E. Estão me avisando aqui que nas respostas, as alternativas estão todas em metros quadrados, tá? Mas no enunciado elas estão em centímetros, não estão? Então foi um erro gráfico aí, tá? De digitação. Você coloca centímetro quadrado, não é metro quadrado, é centímetro quadrado. Outro problema, pronto galera, esse problema, eu acho que ele até hoje foi o problema que mais deu trabalho sobre pirâmide na prova do Enem. Foi o que mais deu trabalho, na minha opinião, tá? Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. São 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na base superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco e unindo-os conforme a figura. Deixa eu explicar aqui. Ele está dizendo que isso aí é uma vela, tá? Uma fábrica produz velas com esse formato aí. Essa vela é formada por 4 pedaços. Você está vendo aí os 4 pedaços. E aí tem um espaçamento entre um pedaço e outro. Esse espaçamento é porque entre os pedaços passa uma haste de metal que sustenta a vela. Aí ele diz que esse espaçamento aí, ele tem 1 centímetro de tamanho, a distância entre esses pedacinhos. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetro de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar a vela? A vela que ele produz tem esse formato que você vê aí no desenho. Ele é formado por 4 pedaços, ó. A base de baixo, depois 2 no meio e a parte de cima, que é uma pirâmide pequena. Só que o que ele quer fazer agora é tirar essa pirâmide de cima. Ele quer deixar a vela do mesmo jeito, sem essa partezinha de cima. Aí a pergunta é: qual vai ser o volume da nova vela? É só você fazer o quê? Você pega o volume da pirâmide inteira, tira o volume da pirâmide pequenininha e subtrai. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Tem uns espaçamentos aí de 1 centímetro. E ele quer saber o volume da parafina. E onde tem espaço de 1 centímetro, não tem parafina, porque é espaço. Tudo bem? Ele disse a altura da vela toda. Quanto é a altura da vela toda? Quanto? 19 centímetros. Ele disse que do jeito que ela está aí, ela tem uma altura de 19. Quanto é a base, a aresta da base? 6. Aí a pirâmide pequenininha, aquela que está lá em cima, galera, ele deu a altura? Não. Mas ele deu a base. Ele disse que a aresta é quanto? 1,5. Está aí, ó, 1,5. Eu preciso descobrir quanto é a altura daquela piramidezinha pequenininha. Então, ó, preste atenção. A altura da vela toda é 19. Ele disse que os espaçamentos são de 1 centímetro. Quantos espaçamentos tem nessa vela? 3. 3 espaçamentos. Então, se eu tirar esses 3 centímetros, a minha vela ficaria não com 19, mas com quanto? Com 16. Eu pego 19, que é o todo. Se eu tirar os 3 centímetros, ela cai para 16. Ok?
E aí eu tenho 4 blocos que o texto disse que possuem a mesma altura. Se eles possuem a mesma altura, quanto é que vai ser a altura de cada pedacinho desse? 4. A altura real da pirâmide, ela vai ser 19 menos 3, que é 16. E aí, pessoal, ó, você tem no meu desenho, ó, a altura real, que é 16 e não 19, porque eu tiro os espaços, tá? Só que como são 4 pedacinhos, eu pego 16 e divido por 4. Cada pedacinho desse tem altura 4. Então a pirâmidezinha que eu vou arrancar, ela tem altura 4. Aí agora é só eu calcular o volume da pirâmide grande, o volume da pirâmide pequena e subtrair. A área da base da pirâmide grande, 6 elevado a 2, multiplicado pela altura, que é 16, dividido por 3, menos, agora a pirâmide pequena, ó. A pirâmide pequena, o lado dela é 1,5. Então a área dela fica 1,5 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 4, dividido por 3. 6 ao quadrado vezes 16, dividido por 3, menos 1,5 ao quadrado vezes 4, dividido por 3. Isso vai dar 192 menos 3, vai dar 189 centímetros cúbicos. Esse problema, a alternativa correta é a B, ele, até hoje, tá, pessoal? Ele foi o problema que mais deu trabalho na prova do Enem. Nenhum outro problema de pirâmide caiu tão complicado. E você olha assim, ele não é nem tão complicado assim, né? Não é nem tão complicado. Mas foi o que deu mais trabalho até hoje. Não cai coisa tão complicada assim, coisa difícil demais. Você tem 45 problemas de matemática, mais 45 de português, mais uma redação. O cara não pode colocar uma questão que você vai demorar 10 minutos resolvendo, não. Ele não pode fazer isso. E outra coisa, vou repetir o que eu disse aqui da outra vez quando eu estive aqui. Você começa a fazer a prova à tarde. É à tarde, né, a prova? Eu, no seu lugar, se eu fosse fazer a prova, eu começaria pela prova de português. Eu não começaria pela prova de matemática, não. Começaria pela prova de português, que é uma prova que você já vai sair cansado dela, por causa da quantidade de textos que ela tem. É muito texto. Mas aí, pelo menos, é só leitura. Aí você... desculpe. Eu começo pela redação, tá, pessoal? Tem que começar pela redação. Se eu for pegar uma prova de matemática logo de primeira, ou uma de português logo de primeira, quando eu for fazer a redação eu estou arrebentado, cansado. Começa pela redação. Aí depois você pega a provinha de português, e depois você se dedica à prova de matemática. E na prova de matemática, vem fazendo a sequência. 1, 2, 3, 4. Enganchei na 3. Pula. Vai logo para 4. Enganchei na 4. Vai para 5. Aí você faz a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Chega na 11, engancha. Pula. Não vai ficar perdendo tempo, não. Eu já tive aluno que ficou reprovado porque passou, não foi na prova do Enem, foi em outra prova de outro vestibular. Ele pegou uma questão de física, o cara era muito bom em física, e ele se achava o rei da mecânica, né, na física. Aí ele pegou a questão, começou a resolver, e a questão não saía. E a prova tinha 30 questões de física. Nesse dia era só física, 4 horas de prova. E ele passou 1 hora tentando resolver um problema, e ainda errou. Ele errou o problema, perdeu um tempão, e o pior de tudo, ficou reprovado, teve que fazer o vestibular de novo no ano seguinte. Uma ampulheta é formada por 2 cones de revolução iguais, com eixos verticais e justapostos pelo vértice.
o qual tem um pequeno orifício que permite a passagem de areia da parte de cima para a parte de baixo. Ao ser colocada para marcar o intervalo de tempo, toda a areia está na parte de cima. E 35 minutos depois, a altura da areia da parte de cima reduz-se à metade, como mostra a figura. Supondo que em cada minuto a quantidade de areia que passa pelo cone de cima para o cone de baixo é constante, em quanto tempo mais a areia passará para a parte de baixo? Eu vou explicar esse problema para vocês, ó. A figura é essa aí, tá? E eu vou dar um resultado muito importante nessa questão. Você tem o seguinte, ó. Todo mundo está vendo aí a ampulheta virada. A areia está toda na parte de cima. Na hora que o cara vira a ampulheta, a areia começa a escoar. Aí a areia vem descendo, ó. Repare ali na figura, pessoal, que a altura da areia é H. E 35 minutos depois, ó, a altura da areia é a metade de H. Em 35 minutos, a altura da areia caiu pela metade. A pergunta é: aquele restinho de areia vai demorar ainda quantos minutos para cair? Aí alguém pode dizer assim, ó: ora, se caiu metade em 35 minutos, a outra metade vai cair em 35 minutos também. Só que isso não é verdade. Sabe por quê? Porque o que caiu não foi a metade do volume. Se a metade do volume tivesse caído em 35 minutos, a outra metade teria caído em 35 minutos. Mas ali não é a metade do volume, é a metade da altura do cone. Então vamos resolver o problema. Eu chamei o volume de V. O volume total de areia eu chamei de V. E o volume que ficou, o volumezinho que está lá embaixo, eu chamei de Vx, tá? Vx. Então, turma, ó, esse cone de volume V e o cone de volume Vx, eles são cones semelhantes. Tá legal? Eles são cones semelhantes. Então eu posso escrever a seguinte relação, ó. O volume do cone Vx sobre o volume do cone V é igual à altura do cone, que é H sobre 2, dividido pela altura do cone original, H, elevado ao cubo, do jeito que está escrito ali, ó. O cone pequeno é semelhante ao cone grande. Então, como eles são semelhantes, vale essa relação que eu escrevi, ó. O Vx, que é o volume do pequeno, sobre o V, que é o volume do grande, é igual a H sobre 2, que é a altura do pequeno, dividido pelo H, que é a altura do grande, elevado ao cubo. Roberto, por que é elevado ao cubo? Porque volumes, como alguém perguntou hoje, os volumes são medidos em unidades cúbicas. Se fosse área, eu mediria em unidades quadradas. Então eu preciso pegar essas alturas aqui e elevar ao cubo. Logo, pessoal, quando eu fizer essa continha, ó, H sobre 2 dividido por H, eu posso cortar esse H com esse, fica 1/2 elevado ao cubo. E quanto é 1/2 elevado ao cubo? 1/8. Se 1/2 elevado ao cubo é 1/8, significa dizer que o Vx, ó, esse volumezinho aqui, ele é 1/8 do volume original. Então preste atenção, ó. Quanto foi que desceu?